Você já se perguntou o que a Bíblia diz sobre sorte? Será que existe sorte, azar, ou tudo é plano de Deus? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse tema fascinante e descobrir o que as Escrituras Sagradas realmente nos ensinam sobre a sorte. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar sua perspectiva para sempre. Primeiro, vamos entender a palavra sorte. No nosso dia a dia, usamos essa palavra para falar de acaso, de eventos que acontecem sem uma causa aparente, sejam bons ou ruins. Ganhar na loteria? Sorte. Escapar de um acidente por um triz? Sorte. Mas a visão bíblica é bem diferente. A Bíblia nos mostra um Deus que é soberano, ou seja, Ele está no controle de todas as coisas. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, nos dá uma pista incrível sobre isso. Ele diz: a sorte é lançada no colo, mas a sua decisão vem do Senhor. O que isso significa? Naquela época, lançar sortes era um método comum para tomar decisões importantes, quase como jogar uma moeda hoje em dia para escolher entre duas opções. Eles acreditavam que, ao lançar sortes, a decisão final não era deles, mas de uma força superior. E a Bíblia confirma isso, mas com um detalhe crucial. Essa força superior é o próprio Deus. Mesmo em um ato que parece totalmente aleatório, como o resultado de um dado, a mão de Deus está presente, guiando o resultado de acordo com a sua vontade. Portanto, para a Bíblia, não existe acaso. O que chamamos de sorte ou azar, na verdade, faz parte do grande plano de um Deus que governa o universo com sabedoria e propósito. Vamos ver alguns exemplos práticos na Bíblia onde o lançamento de sortes foi usado. Um dos mais conhecidos está no livro de Atos, capítulo 1. Depois da ascensão de Jesus, os apóstolos precisavam escolher alguém para substituir Judas Iscariotes e completar o grupo dos 12. Havia 2 candidatos qualificados, José, chamado Barsabás, e Matias. O que eles fizeram? Eles oraram, pediram a direção de Deus e então lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Matias, que foi contado com os 11 apóstolos. Eles não estavam tentando a sorte. Eles estavam usando um método que confiavam que Deus usaria para revelar sua escolha. Outro exemplo interessante, mas com um propósito diferente, está no livro de Jonas. Quando uma tempestade terrível ameaçou afundar o navio em que Jonas estava, os marinheiros, desesperados, decidiram lançar sortes para descobrir quem era o culpado por aquela calamidade. E a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Isso confirmou que a desobediência dele a Deus era a causa do problema. Mais uma vez, um evento aparentemente aleatório revelou uma verdade divina. Até mesmo na divisão da terra prometida entre as tribos de Israel, o método usado foi o lançamento de sortes. No livro de Números, capítulo 26, Deus instrui Moisés a dividir a terra por sorteio. Cada tribo receberia sua herança de acordo com o que a sorte determinasse. Isso evitava disputas e mostrava que era Deus quem estava distribuindo a terra, e não a vontade ou a força dos homens. A porção de cada um não foi um golpe de sorte, mas uma designação divina. Então, se tudo está sob o controle de Deus, como devemos viver? Devemos simplesmente sentar e esperar que as coisas aconteçam? De forma alguma. A Bíblia nos ensina a sermos responsáveis, a trabalharmos duro, a planejarmos e a tomarmos decisões sábias. Em Provérbios 16, versículo 9, lemos: em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Nós fazemos a nossa parte, planejamos, agimos. Mas no final, confiamos que o resultado está nas mãos de Deus. Isso nos liberta de 2 coisas, da ansiedade e do orgulho. Quando algo bom acontece, em vez de dizer que sorte eu tive, podemos dizer graças a Deus. Reconhecemos que aquela bênção veio da mão dele. E quando algo ruim acontece, em vez de nos desesperarmos e pensarmos que azar o meu, podemos confiar que Deus está no controle, mesmo na dificuldade, e que Ele pode usar aquela situação para o nosso bem e para a sua glória. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, 28:
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa verdade é um grande conforto. Pense na história de José. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente, jogado na prisão. Pela lógica do mundo, ele era o homem mais azarado da história. Mas o que ele disse aos seus irmãos, anos depois, quando se tornou governador do Egito? Em Gênesis 50, versículo 20, ele diz: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muita gente. José não viu os eventos de sua vida como uma série de acidentes ou má sorte. Ele viu a mão soberana de Deus guiando cada passo, transformando o mal em bem. Então, a próxima vez que você pensar em sorte, lembre-se de Provérbios 16:33. Lembre-se que não existem acidentes no universo de Deus. Ele é um Pai amoroso que cuida dos detalhes da nossa vida. Isso não significa que nunca teremos problemas. A chuva cai sobre justos e injustos, como Jesus disse. Mas significa que, mesmo na chuva, não estamos sozinhos nem desamparados. Temos um Deus que tece cada evento, cada encontro, cada desafio em uma tapeçaria perfeita que, no final, revelará a sua glória e o seu amor por nós. Em vez de confiar em amuletos da sorte, em trevos de 4 folhas ou em superstições, a Bíblia nos chama a colocar nossa confiança em Deus. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Nossas bênçãos não vêm do acaso, vêm de um Deus generoso. Portanto, em vez de buscar a sorte, busque a Deus. Em vez de esperar pelo acaso, espere em Deus. A verdadeira sorte do cristão não é ter uma vida sem problemas, mas ter um Deus soberano que caminha conosco em todos os momentos, transformando nossas provações em triunfos e usando cada detalhe para cumprir seu propósito perfeito. O que o mundo chama de sorte, a Bíblia chama de providência divina. É a mão invisível de Deus trabalhando em nosso favor, nos guiando, nos protegendo e nos abençoando, muito além do que poderíamos pedir ou imaginar. Não é sobre ter sorte, é sobre ser abençoado. E a maior bênção de todas é conhecer e confiar no Deus que controla todas as coisas. Obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração e te deu uma nova perspectiva, deixe o seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais estudos profundos da Palavra de Deus. Deixe nos comentários como essa verdade sobre a soberania de Deus muda a sua forma de ver a vida. Que Deus te abençoe e até a próxima. Deus acima de todas as coisas para cima.